Salve, salve, nação rubro-negra, Thiago na área. Um forte abraço a você que faz parte da maior torcida do mundo. Um forte abraço e saudações rubro-negras. Estou aqui para contar a vitória do Mengão de 3-0 sobre o Bahia. Fazendo um pós-jogo aqui, comentando sobre a partida e dando a minha opinião sobre o jogo. Fique até o final e confira. E aí, nação, vou estar comentando o jogo aqui com vocês. O Flamengo que começou o jogo aí dominando no campo de bola ali, no campo do Bahia, mas sem muita objetividade, né? Somente ali, aos 18 minutos, o Kennedy, que estava bem no jogo, veio buscar, estava, né, trabalhando a bola, fazendo bons dribles, sofreu uma falta na entrada da área, o Davi Luiz cobrou e a bola pegou na rede pelo lado de fora. Aos 23 minutos, pela direita, o Rodinei cruzou, o Vitinho raspou de cabeça e uma boa chance para o Mengão. Aos 26 veio o lance ali, o Diego tentou a bicicleta, ele não pegou em cheio e pegou sim na parte superior do bíceps para cá. Uma parte da câmera deu para ver isso. Os comentaristas da Globo aí falaram, foi claro o que passou na televisão, mas a Globo é sempre contra o Flamengo, falaram que não foi pênalti, mas foi sim, pegou, só ver que tem um ângulo que mostra que pegou aqui, né? É pouca coisa, mas o regulamento diz que é pênalti. O Gabigol foi lá e fez o 100º gol, ele que é impossível nos pênaltis, foi lá e fez o 100º gol dele com a camisa do mais querido. Aí o Flamengo continuou ali trabalhando a bola, mas porém sem aquele cara, né, que dá o passe final para deixar na cara do gol e sem lances de tentativa de fora da área, uma tentativa de drible para cavar uma falta, ou seja um pênalti, né? Coisas que o objetivo, o adversário às vezes se fecha todo lá e o Flamengo não consegue essa infiltração. Ele venceu o Atlético porque o Atlético tentou vir para o jogo, o Atlético Mineiro. Aos 41 minutos, o Bahia perdeu um jogador, o Matheus Bahia, fez uma falta, tomou o segundo amarelo e ficou com um a menos. E aí se cozinhou, né, o primeiro tempo e veio o segundo tempo. Ele colocou o Michael no lugar do Kennedy. Eu ali discordei, vou ser sincero para vocês, porque, como eu disse, o Kennedy estava fazendo as principais jogadas ali, abrindo, é o jogador que estava mais abrindo ali. E ele optou em manter o Vitinho. Eu fui contra, mas acabou que aos 10 minutos o Vitinho fez boa jogada pela direita, o Gabigol perdeu o gol feito. Aí aos 12 minutos veio o Vitinho novamente, boa jogada, cruzou, o Michael que está impossível, era um gol fácil, mas mérito dele, de uma boa colocação, só escorou e fez 2-0 Flamengo. Ele que já vinha incendiando mais o jogo ali pelo lado esquerdo. O Flamengo também vinha para o jogo sem objetividade. Aos 18 minutos, segundo tempo, houve uma treta ali do Diego Ribas com o Rossi. Ambos foram expulsos justamente. O Flamengo continuou, né, o jogo com 1 a mais, 10-9, mas mesmo assim não estava conseguindo uma boa trama de ataque ali para infiltrar na defesa do Bahia e fazer um terceiro gol, né? Eu achei assim
Ainda um futebol muito pobre, contra uma equipe bem fraca, mesmo o Flamengo sem vários titulares, são jogadores ali, vários ali com passagem pela Europa, né? Aos 23 minutos, ele tirou o Davi Luiz e colocou o Bruno Viana, tirou o Ramon e colocou o Bruno Henrique. Ele tá colocando jogadores de ponta ali na lateral esquerda para ir e voltar, igual fica. Até entendi a jogada do Renato nessa, é até interessante. Joga como o futebol hoje exige esse dinamismo do ponta voltar, ele está colocando dois pontas, uma hora um volta, uma hora o outro volta, né? Uma hora um descansa lá mais na frente, um volta, no caso o Michael, e depois o Bruno Henrique volta enquanto o Michael fica. É uma estratégia interessante. Aí o Flamengo continuou indo, né? Ele tirou o Thiago Maia e colocou o Pires da Mota, continuou trabalhando, mas sem objetividade nenhuma. O Pires da Mota que não joga há muito tempo. O Flamengo poderia ter criado mais, porque é toque de bola, é infiltração. Vou comentar no final do jogo. E ficou aquela mesmice ali para um time que estava jogando com um a mais desde os 41 minutos do primeiro tempo, até que o Andrés Pereira teve aos 43 minutos do segundo tempo. Teve espaço, veio limpando para o meio, espaço vazio, má marcação do Bahia e fez um golaço de canhota, né? Pela jogada, todo o contexto geral da jogada individual que ele fez. E 3-0 Mengão, valeu pela vitória, valeu, poxa, eu acho assim, se vai ser vice, não importa, eu acho que a melhor colocação no campeonato sempre é melhor. Esse negócio de se for vice, briga para ser vice que ser vice. O dinheiro que entra em caixa é melhor que o terceiro, deixa os outros zoar, os outros torcidas, e é uma colocação mais honrosa. Mas vamos, né, aos pontos negativos, alguns que eu citei, né? O Diego Ribas mal de novo, com essa aí de segurar a bola, tomou 2 botes ali no primeiro tempo. O primeiro ali, o Gabigol lá atrás, o Bahia poderia ter feito 1-0. O time foi muito pouco construtivo. Dentro do adversário que ele frequentava ali, foi jogada individual, um pênalti. É um 3-0 que a gente não pode se iludir com ele. E eu saio desse jogo aí mais uma vez preocupado por causa exatamente dessa falta de esquema de jogo, falta de infiltração. Vocês podem virar para mim e falar: poxa, Thiago, mas é time reserva, o nosso melhor armador ali, que é o Arrascaeta, não tá, a preparação é para a final. Mas eu queria uma desenvoltura melhor. Foi um 3-0 sem desenvoltura de futebol, o que preocupa, né? Porque o time tem um padrão de jogo. Lógico, volta a Arrascaeta, muda o padrão, é o cara que dá o passe final. Com o Arrascaeta, o Bruno Henrique cresce. Quando o Bruno Henrique cresce, o Gabigol cresce. E ainda tem o Michael que, para mim, ele seria titular no lugar do Everton Ribeiro, falando de final de Libertadores. Mas a gente não pode ficar tão dependente assim. De repente, no começo do jogo, lá contra o Palmeiras, o Arrascaeta machuca e o time fica arrebentado. O padrão de jogo é dependendo da qualidade técnica do jogador. Não pode, você vê, às vezes o Atlético Mineiro joga sem o Diego Costa e mantém um padrão, joga sem o Hulk e mantém um padrão de jogo,
joga sem o Nátio Fernandes e mantém um padrão. E é isso que me preocupa no Flamengo, que foi um 3-0 que eu considero que o time, aquele toque de bola, aquela tabela, 1-2, o overlap, opções de passe melhor da entrada da grande área ali para infiltração do centroavante. Te confesso que vencemos, estou feliz, mas eu esperava e continuo esperando mais coletivamente do time, visando essa final contra o Palmeiras, que eu me deixo muito preocupado, dependendo tanto assim do Arrascaeta, e jogo é jogo. A gente torce que o Arrascaeta esteja 100%, não aconteça nada com ele, né? E o Renato, com esse esquema aí de poupar, ele se mostra que não veio para o Flamengo para disputar tudo que a torcida queria, fica inviável a permanência dele para 2022. Mas eu vou comemorar a vitória, mesmo preocupado lá com a final da Libertadores. E um forte abraço em cada um de vocês aí que faz parte da maior torcida do mundo. Fiquem com Deus, um abraço e saudações rubro-negras.